O puxa-saco do Bolsonaro, chamado Rodrigo Constantino, peidou na farofa ontem na Jovem Pan. Ele abandonou o programa 3 em 1 ao vivo. Ele estava sendo confrontado por um outro comentarista, que é o Leonardo Grandini, que chamou Constantino de puxa-saco do presidente, e daí ele se revoltou porque esse tipo de ataque pessoal não pode ser feito, e aí ele desligou a câmera e se mandou. E depois disso, o negócio repercutiu na internet, as pessoas começaram a comentar sobre isso, e depois o Constantino emitiu ali uma nota de esclarecimento, explicando que é ele quem traz audiência para a Jovem Pan, e que ele não vai tolerar, ele, um cara estudioso, não vai aceitar ser atacado pessoalmente por petistas, por petralhas, por esquerdistas mal intencionados. E aí a gente vai analisar aqui alguns aspectos que são importantes para compreender isso, porque aqui se trata da retórica, do tipo de discurso, do tipo de estratégias de comunicação da extrema-direita, não apenas do Brasil, mas fora também. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ative o sininho também, porque isso é importante para você ser notificado de vídeos novos e também para ajudar no engajamento aqui do canal. E quero agradecer também a todos que participaram ontem da primeira live do Clube do Livro Filosófico. Foi bem legal, eu adorei. Espero que vocês que participaram ontem também tenham curtido. A gente trabalhou nesse primeiro mês o livro do René Descartes, O Discurso do Método, e vamos partir agora para o próximo mês para ler o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você pode se inscrever, o link está aqui abaixo na descrição, vá lá, participe. Se você perdeu o primeiro mês, não tem problema, as aulas ficarão gravadas, você poderá assistir, e se você entrar agora, por exemplo, nesse mês de dezembro, você pode assistir a partir de agora, e depois, quando renovar o Clube do Livro, quando começar o próximo ano, você já pega o próximo livro também, que a gente vai continuar. Então é isso, se inscreva aqui embaixo. Vamos falar um pouquinho aqui, como eu disse, sobre a arregada, foi isso, né? A arregada de Constantino ontem na Jovem Pan. A gente tem que entender aqui o que se trata o debate para essas pessoas, né? Como eles operam e como eles manipulam o debate a seu favor. Para a extrema-direita, o debate, como se dá, né, a discussão, esse tipo de trocas argumentativas, entre aspas, elas não visam construção de conhecimento, elas não visam um acesso à realidade, elas são disputas de poder. Então, são momentos no qual um direitista, né, um extremista de direita, pode falar mais grosso, pode falar mais alto, pode interromper o seu adversário, pode jogar um monte de dados falsos, pode, distorcer os fatos, pode distorcer a realidade, pode rotular o seu interlocutor, ataques pessoais, ataques ad hominem, e, desse modo, dominar o cenário. É uma disputa de poder, é uma disputa de controle. Eu menciono mais sobre isso no meu livro sobre debates, mas o fato é que o Constantino se tornou um mestre nessa tática, que é basicamente também a tática da extrema-direita global. O Olavo de Carvalho fazia isso, a extrema-direita norte-americana faz isso, o Caio Coppola faz isso, entre outros direitistas brasileiros. Eles vão lá, participam de um debate e eles usam isso como expressão de poder. Nesse caso particular, como Constantino estava na defensiva, e esse é um breve intervalo no qual eles estarão na defensiva, porque eles geralmente estão no ataque, como ele está na defensiva agora porque é fim do governo Bolsonaro, Bolsonaro desapareceu, está lá, sumido, chorando as pitangas. Como essa turma está agora desorientada, sem saber o que fazer diante da derrota eleitoral, eles estão recuando. A Jovem Pan está se reestruturando, a Jovem Pan que se tornou essa porta-voz da extrema-direita brasileira, com um discurso neofascista, encampou também toda essa retórica, está se remodelando agora, né, demitiu vários comentaristas e há anos estão propagando uma agenda pró-Bolsonaro, fez uma devassa, uma degola generalizada, e manteve alguns. O Constantino é um desses casos. E aí eu quero mencionar para vocês um documentário que eu acabei de assistir, eu assisti há poucas horas atrás, que se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é um documentário de 2015, no qual o documentarista analisa a radicalização política do pai dela, que nos anos 60 e 70 ele era um democrata, era alguém que votava, né, para candidatos de viés de esquerda, e de repente ele começa a se radicalizar e se torna um extremista de direita, com opiniões políticas e um voto bastante radicalizado. E ela tenta compreender o que acontece. E ela vai mostrando como isso se deu nos Estados Unidos ao longo de décadas, a construção de uma agenda direitista e de um controle da mídia, de um controle da comunicação, como a extrema-direita, como a direita dura norte-americana foi ocupando espaços em programas de rádio principalmente, mas também na televisão com o surgimento da Fox News, e desse modo foi dominando o debate público e ajudando a compor o imaginário político do norte-americano, e desse modo levou também à radicalização de cidadãos comuns. É claro que o documentário de 2015 não abarca o período Trump, ou seja, é um documentário que acaba um pouquinho antes da ascensão do pior presidente norte-americano de todos os tempos, que foi o Trump, que de fato era um extremista completo, né? Então, assim, o documentário acaba num tom positivo, indicando que há saídas para isso, mas, por outro lado, perde a oportunidade de ver um momento tão perigoso que foi do extremismo do Trump.
No Brasil, o processo é um pouquinho diferente, porque, então, onde perceba, começa pós-eleição do Lula. Principalmente, né? Esse discurso vai tomando força, tomando tração, lavajatismo, MBL e a Jovem Pan ocupando esse espaço também, que seria da Fox News, e desse modo vai pouco a pouco manipulando o debate público e puxando a conversa para esse sentido, usando desse tipo de tática que o Constantino utiliza também, de controle e de demonstração de poder. Daí vale pensar, né, que nos Estados Unidos, no Brasil, esse processo se deu com a conscientização da direita política de que era importante se unir em torno de alguns tópicos. E aí esse é o ponto mais curioso de todos, porque nos Estados Unidos o que uniu a direita tão diversificada norte-americana, evangélicos, armamentistas, industriais, empresários do setor petrolífero, entre outras pautas da direita, que era contra o aborto, que era armamentista e que era contra os impostos. Esses 3 tópicos foram suficientes para unificar a direita norte-americana, de modo que ela pusesse de lado suas divergências e avançasse nesse sentido de controle político. Como eu falei, o curioso é que essas 3 agendas, contra o aborto, armamentista e contra impostos, também é a mesma agenda adotada pelos direitistas brasileiros. Então, assim, por mais estranho que seja, por mais fora de contexto que seja, porque o Brasil não tem a tradição armamentista dos Estados Unidos, por mais estranho que isso seja, foi exatamente a cartilha adotada e transplantada para o Brasil. E para isso eles adotaram várias estratégias, entre elas a comunicação, mas também think tanks, ou seja, institutos que ajudam a formar jovens ou adultos conservadores para poder participar desse tipo de debate. E basta pensar que o Constantino faz parte, né, ele é uma cria desses institutos, né, fez parte do Instituto Millennium, acho que faz parte do Instituto Mises, ou seja, é alguém que está ali transitando por esses think tanks e alguém que está nos Estados Unidos, assim como o Olavo de Carvalho também estava, importando essas teses norte-americanas, da direita dura norte-americana, e importando isso para o Brasil. De modo que esse discurso agora pertence ao imaginário coletivo brasileiro hoje, né? É o que a gente enfrenta. Quando a gente vê essa turba enfurecida de bolsominions nas ruas, é o que a gente está assistindo. Daí outro ponto interessante desse documentário é também uma das táticas apresentadas para poder manipular o debate, que tem a ver com a ideia de equilíbrio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mídia ou os veículos de comunicação direitistas tendem a apresentar o debate como se houvesse uma equivalência entre os pontos de vista, mesmo quando não há. Um exemplo citado é sobre aquecimento global. Você tem quase um consenso científico de que há aquecimento global, de que isso é um perigo para a humanidade, que isso pode levar a consequências terríveis nos próximos anos. 99% dos estudos apontam isso, mas quando há um debate sobre aquecimento global, o que a mídia da direita tende a fazer é pegar um representante da comunidade científica para falar sobre isso e um representante daquele 1% divergente e mostrar esses dois debatendo como se estivessem em pé de equivalência. Eu menciono isso no meu livro sobre debates, como se deu essa construção desse tipo de falsa equivalência no debate. Então o que faz o Jovem Pan, por exemplo, ou o que faz a CNN também, Brasil ou norte-americana, é pegar dois pontos de vista que não são equivalentes, que não têm o mesmo valor de verdade, que não têm o mesmo peso científico ou acadêmico ou de conhecimento, pegar essas duas posições e mostrá-las como se fossem equivalentes. E isso claramente também distorce ou deturpa a percepção das pessoas. Porque o Constantino, por exemplo, ele se mostra como alguém estudado, que lançou livros, que publicou obras, assim como o Olavo de Carvalho fazia também, de modo que alguém que ouve o que ele está dizendo tende a acreditar num falso discurso de autoridade. Ah, se ele lançou livros, portanto ele é uma autoridade, uma referência naquele assunto. E daí ele vai usar ali jargões, termos, para classificar, né, para rotular seus adversários políticos, como petralhas ou como, sei lá, petistas, de modo a contaminar o seu interlocutor. Ele abandonou ontem a Jovem Pan, né, no meio do programa, porque, segundo ele, estavam atacando pessoalmente, sendo que ele faz isso o tempo todo. Fazia o tempo todo isso com a Amanda Klein, por exemplo. Ele é alguém que adota táticas bastante sujas e maliciosas para debater, de modo a contaminar o interlocutor, de modo a humilhar o interlocutor, de modo a interromper o interlocutor, ou tumultuar. Daí quando acontece contra ele, ele se sente melindrado e arrega. Não é uma disputa de poder nesse sentido que a extrema-direita adota. É muito feio quando isso acontece, porque realmente aí expressa uma fragilidade que é perceptível. Acho que muitos seguidores de Constantino ficaram ali um pouco de pé atrás pensando, não é ele que encara tudo, não é ele que bate boca, não é ele que é o machão que não tem medo de falar a verdade. Então ele ficou bem feio, ficou bem esquisito mesmo. Isso não quer dizer que esse é o melhor modo de debater um assunto. Certamente não é. Mas ao compreender as táticas que a extrema-direita adota pelo mundo e no Brasil, com o Constantino, para controlar a situação, controlar a conversa, controlar e pautar a imprensa, na verdade, pode nos ensinar muitas coisas. Inclusive nesse documentário que eu mencionei aqui, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, também aponta algumas saídas para desradicalizar as pessoas. E talvez seja a maior contribuição de todas. E aí mostra o poder que tem também desmentir essas falsidades, ou expor as técnicas, ou mudar a sintonia dessas pessoas, de modo que elas deixem de se focar nesse tipo de conteúdo, como o do Jovem Pan, que radicaliza e que deixa as pessoas nervosas, com raiva, que explora a indignação, e começar a direcioná-las para outro conteúdo que contribua para o debate público
público e saneie o debate público. Não é fácil desradicalizar alguém, mas aparentemente há saídas também. Eu imagino que tem esse percurso aqui de afastar e mudar o foco. Mas é assustador perceber como isso se deu de maneira sistemática, orquestrada e pensada, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Como eu falei, eles estão recuando agora, eles estão na retranca agora nesses próximos meses. Depois que Lula oficialmente assumir a presidência, eles voltam para o ataque porque é onde eles operam de melhor maneira. Mesmo na presidência, mesmo tendo que defender o presidente, o Bolsonaro, né, puxar o saco do presidente, eles ainda estavam na ofensiva, de modo que estavam sempre atacando a esquerda, grupos sociais, a oposição. Então, assim, é o local no qual eles sabem operar. É atacando, é nessa ofensiva. Entrando o Lula no poder, aí sim eles voltam para o seu local de conforto. Mais uma vez a gente vai ver esse grupo agremiando as pessoas em torno de ódio, de intolerância, da indignação, da raiva, e isso é muito perigoso. Então, pensando em táticas de desradicalização, a gente percebe como é importante também esse trabalho diário de vir aqui, expor o que eles fazem, desmentir as falsidades e continuar aqui confrontando. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Se vocês viram a cena de ontem na Jovem Pan, né, o Constantino fugindo do debate, demonstrando fraqueza, o que é vergonhoso para eles, né, já que eles pensam nesse modelo patético de debate, mas o que você pensa sobre isso? E também sobre essa radicalização das pessoas. Porque, como eu falei, é algo orquestrado, não é acidental. É uma tática de controle e manipulação de jogo político para favorecer alguns grupos muito determinados. Mas o que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um participante do Clube do Livro Filosófico. Espero você por lá e até mais. Tchau!